Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de 3 de junho. Que o Espírito Santo possa vir acalentar o seu coração, acalentar a tua alma, consolar o teu ser. Que nós entendemos que estamos debaixo das potentes mãos do Senhor e nada pode nos tirar das suas mãos. Nada nem ninguém pode nos fazer sair do esconderijo do Altíssimo, a não ser o próprio Altíssimo. Então, que nessa manhã você tenha essa certeza de que Deus está contigo, que Deus está conosco, que estamos sendo guiados, cuidados, gerenciados, direcionados por Deus em tudo aquilo que fizermos. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 2. Aleluia. Versículo 15 vai dizer assim: Agora, pois, que o meu Senhor envie para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanto cedro no Líbano, quanto houveres necessidade. E conduziremos a ti, em jangadas, pelo mar de Jope, de onde subirá para Jerusalém. Nós vamos ver aqui nessa manhã essa passagem relacionada ao rei de Tiro e a Salomão. Salomão quer construir o templo. Então, ele se volta para o rei de Tiro para buscar aquilo que precisava. E ele queria o cedro. Peço perdão. Ele queria o cedro do Líbano, que eram as melhores madeiras. Então ele faz uma proposta para o rei de Tiro, Irão. E Irão aceita a proposta. Então Salomão estava com a obrigação de enviar trigo, cevada, azeite e vinho. Tudo o que Salomão tinha falado. O que Salomão falava, ali o rei estava, de uma certa forma, falando para ele: olha, envia o que tu falou, que eu estarei enviando as jangadas cheias de cedro do Líbano. Eu vou enviar as pessoas para enviar as jangadas cheias de cedro. E você envia para mim o mantimento que você falou. Ou seja, ali estava havendo um negócio, ali estava havendo um comércio, ali estava havendo algo estipulado, um contrato de troca, um contrato de troca de serviços, de trocas de bens. O rei de Tiro enviava o cedro e Salomão enviava o que ele tinha, que era os mantimentos, trigo, cevada, azeite e vinho. Ou seja, o rei de Tiro estava dizendo para Salomão: tudo que tu me ofereceu, me envia. E nós vamos cortar o tanto de cedro quanto tu tiver necessidade. Ou seja, havia ali um compromisso mútuo de um lado e de outro, um compromisso para que a casa de Deus fosse feita. O rei de Tiro não tinha nada a ver com a casa de Deus. O rei de Tiro estava fora de Jerusalém, mas havia um rei em Jerusalém, um rei Israel, um rei que era segundo a vontade de Deus, que era Salomão, o rei sábio, a qual mantinha bom entendimento com todos à sua volta. E por ele manter bom entendimento com todos à sua volta, ele pôde fazer a casa de Deus com o melhor cedro que ele tinha a possibilidade de conseguir. Muitas vezes nós não temos nas nossas mãos aquilo que nós precisamos, mas quando temos influência, quando temos bons contatos, conseguimos alcançar aquilo que é melhor. Esta é a palavra desta manhã, que nós tenhamos bons contatos para alcançar o que é melhor, para alcançar o que é melhor para a nossa vida, que nós tenhamos bons contatos. Então, a palavra dessa manhã, ela vai se falar em compromisso, em amizade, em cuidado, em cumprir com a palavra, em cumprir com os pagamentos, em cumprir com aquilo que foi dito, né?
E aqui o meu coração já está sendo voltado para os meus compromissos, para os meus votos, para aquilo que eu falei que eu faria. Então, nessa manhã, o Senhor já está me cobrando coisas que talvez eu possa deixar desapercebida, mas através dessa palavra, o Senhor está falando ao meu coração. E eu sei que vai falar ao seu coração também. Muitas vezes falamos muito e de repente, na hora de cumprir o que falamos, queremos cair fora, queremos deixar para lá. Mas nessa manhã o Espírito não deixa-nos parado, o Espírito não nos deixa enganados, o Espírito de Deus, ele toca o nosso profundo para que nós cumpramos com aquilo que foi compromissado, com aquilo que foi escrito, com o contrato que foi feito, contrato de boca, contrato de WhatsApp, contrato pela internet, não importa. O que você prometeu, a palavra do Senhor, ela é sim, sim, não, não, né? Não existe o talvez, não existe o quem sabe. Para Deus é sim, sim, não, não. Ou eu faço ou eu não faço. Se eu disse que eu faria, então eu tenho que fazer. Então aqui nós vamos ver que Salomão estava recebendo o pagamento da parte dele, que era as jangadas cheias de cedro do Líbano, da melhor madeira. E o Irão estava lá esperando o salário, aquilo que Salomão disse que enviaria. E diz aqui o 2,17, Salomão contou todos os homens que tinha na terra de Israel. E ali ele preparou para levarem as cargas. Olha só, gente, vamos ver o número de cargas aqui? E dele constituiu 70.000 para levar as cargas e 80.000 carpinteiros na montanha e 3.600 supervisores para estimularem o trabalho do povo. Gente, isso aqui é muito, muito especial. 3.600 supervisores para estimularem o trabalho do povo. É preciso ter estimulador. É preciso ter um estimulador para que o trabalho não pare. É preciso ter um estimulador para que o trabalho não cesse. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos sendo estimulados todo o tempo para que o trabalho não pare. Eu quero dizer para ti nessa manhã, gente, o Espírito Santo é o nosso estimulador todos os dias. Se não fosse o Espírito Santo, eu não tinha me assentado aqui nessa cadeira hoje. Porque hoje eu acordei mais tarde, as crianças estão em casa, ontem eu tomei uma chuva, que deu uma tempestade aqui, eu estou meio gripada. Se não fosse o Espírito Santo, o meu estimulador nessa manhã, eu tinha deixado para lá? Mas existe um estimulador. Eu quero saber de você nessa manhã, quem tem sido o teu estimulador? Porque existe o estimulador para buscar a Deus, mas também existe o estimulador para ficar parado. Existe o estimulador para que, não faz nada não, não precisa fazer hoje, deixa para amanhã. Por que você vai fazer? Deixa para lá. Eu tenho 2 estímulos na minha vida. Eu tenho as minhas 2 filhas. Elas me estimulam, elas perguntam todo dia, mamãe, você já fez seu café com palavra? Quando elas acordam cedo, mamãe, você não vai fazer o café com palavra? Elas são usadas pelo Espírito, elas são meu estímulo diário. E você, tem o seu estímulo diário para ler a palavra? Tem o seu estímulo diário para ler a Bíblia? Tem o seu estímulo diário para entrar em oração? Tem o seu estímulo diário para buscar a Deus, para meditar, para esperar uma resposta de Deus? Ou você tem o seu estímulo diário para fazer coisas que não provêm de Deus, coisas negativas, coisas que deixa para lá, sabe? Uma das coisas mais tristes que tem acontecido nesses dias, e eu falo para mim mesmo, é o telefone. O telefone e a internet têm tirado o nosso tempo, tem roubado a cena, tem roubado o nosso tempo. Eu quero fazer um concerto comigo mesmo e retirar muito tempo do telefone. Que o telefone tem comido muito o meu tempo, porque eu trabalho com o telefone, nesse meio tempo eu recebo mensagens e nesse meio tempo eu fico muito tempo no telefone.
Então eu preciso organizar o meu tempo. Eu preciso estimular o meu tempo para o trabalho de Deus. Eu preciso estimular, eu preciso de estimulador. Então nós vamos ver aqui que tinha supervisores estimulando o trabalho do povo. Então nós precisamos buscar o que Deus envia esse supervisor, que é o Espírito na nossa mente. E o Senhor já havia falado ao meu coração sobre o que eu estou falando agora, sobre o estímulo, aquilo que faz com que nós nos colocamos na presença de Deus. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos, porque a voz do Espírito, ela é muito sensível. Ela é muito discreta. A voz do Espírito não é gritante. A voz do Espírito não faz barulho estrondoso. A voz do Espírito é discreta. E nós temos que ter ouvidos sensíveis. Muitas vezes o ouvido é no coração, outras vezes o ouvido é na mente. Então nós temos que ter ouvidos sensíveis para escutar a voz do Espírito. Este Espírito que nos supervisiona, esse Espírito que nos estimula a buscar a presença, a buscar a graça, a estar debaixo da presença de Deus, a estar entregando todas as manhãs esta palavra, que nós possamos ser cheios nessa manhã, que eu possa nessa manhã trazer para você algo estimulante da parte de Deus, que é buscar a sua presença e cumprir com o nosso compromisso feito entre eu, você e Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso e que o compromisso feito, que você tenha falado, que você tenha colocado, possa ser pago. Porque aqui hoje nós falamos, né, dos pagamentos dos operários. Irão estava esperando o pagamento dos operários, que era a subsistência dos operários, que era o alimento. Então Irão ele envia madeira e recebe o mantimento para a subsistência dos operários. Então que nessa manhã nós possamos meditar nessa palavra e nos encher e saber que temos um estimulador todos os dias, estimulando a nossa mente, o nosso coração para buscarmos as coisas do alto. Que o estimulador Espírito Santo seja mais forte na sua vida que aquele outro que tenta tirar-nos da presença. Que Deus abençoe você.